Até agora vimos que o dinheiro tem valor diferente ao longo do tempo. Vimos o que significa valor presente e valor futuro. Aprendemos que existe uma taxa que define esses dois valores e como se compõe a tarifa de pedágio. Vimos também o que é fluxo de caixa de uma concessão e o que significa TIR. Muitas informações, não é mesmo? Mas são elas que nos dão elementos para entender um pouco o mecanismo de contratos de concessão. Antes disso, tudo parecia muito confuso, não é verdade? Comentamos que a TIR pode ter valores diferentes de acordo com o momento em que ela é definida no contrato de concessão. Por que será? A explicação básica é a seguinte: infelizmente, a economia brasileira não é tão estável quanto gostaríamos. Todos os dias a gente vê que ela é dinâmica, afetada por crises econômicas internas e externas, por fatores políticos, pela inflação, pelo clima, por decisões de outros países, conflitos internacionais, enfim, é muito complexa. Nos dias de hoje, estamos vendo isso com muita clareza. Mas um indicador que todos conhecemos ou ouvimos muito falar é a taxa referencial de juros, a Selic, divulgada pelo Banco Central. Ela espelha de alguma forma o humor dos mercados, o custo do dinheiro, a confiança dos investidores, etc. A Selic é um bom indicador para entendermos o contexto em que certas decisões foram tomadas e negócios foram fechados. Muito se comenta que, no caso das concessões, as mais antigas apresentam TIR muito alta e as mais recentes TIR mais baixa, o que impacta na tarifa. Vamos entender o contexto em que cada uma delas foi licitada? Primeiramente, podemos dividir as concessões rodoviárias em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, de 95 a 2005. As pioneiras e por isso mesmo uma novidade a todas as partes envolvidas. Ponte Rio-Niterói, Nova Dutra, Anel do Paraná, Concessões de São Paulo. Esse grupo de concessões apresentou TIR entre 15% e 20%. O segundo grupo, de 2005 a 2008. Segunda leva de concessões. Atraiu mais investidores estrangeiros, especialmente o grupo espanhol OHL, que ganhou 5 das 7 concessões licitadas. Apresentou TIR entre 8% e 9%. O terceiro grupo, mais recente, e as novas que estão por sair, com TIR na casa dos 9% a 10%. O gráfico ajuda a entender esse fenômeno. Os contratos do Paraná foram assinados em novembro de 97, quando a inflação andava na casa dos 7% e a Selic em 45%. Isso mesmo, 45%. Nesse contexto, a TIR refletia esse ambiente. Vamos ver? Percebam a relação entre a TIR e as expectativas do mercado representadas pela taxa Selic. Ela ajuda a estabelecer o tipo de risco que os licitantes estão dispostos a correr. Afinal, o dinheiro investido nesses negócios, gerando empregos, melhorando estradas, etc., poderia ter sido aplicado no mercado financeiro, em títulos públicos de baixíssimo risco, não é mesmo? No caso das concessões assinadas, quando a Selic esteve próxima a 11%, isso significa que teriam direito a algum ressarcimento, pois hoje está em 14%? A resposta é óbvia: não. Da mesma forma, as concessões mais antigas tampouco podem ser rebaixadas, salvo por uma repactuação dos contratos. Lembre, o dinheiro poderia ser investido em outros lugares. Assim, muito do valor das tarifas de pedágio está associado ao momento em que os contratos foram celebrados.